Opa, você que segue o Comex Blog, tudo bem? Aqui é o Carlos Araújo para mais um conteúdo de importação. Quem não é do ramo de importação empresarial se assusta quando descobre que a importação brasileira paga 5 tributos no mínimo, sendo 4 federais e um estadual. Importar no Brasil é pagar imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Além desses tributos, tem que pagar a taxa de utilização do Siscomex, o AF-RMM na importação marítima e, dependendo do produto, poderá pagar direito antidumping ou CID, contribuição de intervenção do domínio econômico. Isso é somente a carga tributária, porque o preço final do seu produto ainda haverá despesas aduaneiras, como honorários de despachante, armazenagem, taxas portuárias, de liberação do agente marítimo e movimentação. Por isso, calcular o preço final do produto importado é algo que requer dedicação e análise técnica, ou então o seu lucro irá pelo ralo. Se interessou? Então fica comigo que depois da vinheta eu volto para falar mais sobre esse assunto. É rapidinho. Bacana que você continua comigo. Aqui no Comex Blog somos especialistas em comércio exterior de produtos e serviços. Em nosso site temos artigos, vídeos, e-books, cursos gratuitos e pagos e também prestamos consultoria. Se você ainda não nos conhece, acesse www.comexblog.com e se inscreva em uma de nossas listas. Nesse vídeo falaremos sobre a tributação incidente na entrada de mercadorias estrangeiras no território aduaneiro, os federais e estadual, e a base de cálculo. Também falaremos sobre o momento do recolhimento. Aproveita que você já está aqui e se inscreva no meu canal. Aqui na lateral há um ícone. Clique e se inscreva, que a cada novo vídeo publicado você vai ser o primeiro a saber. Também não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que se interessa por comércio exterior. Essa é a forma que você tem de patrocinar o conteúdo que eu produzo, sem qualquer custo para quem está assistindo. Conceitualmente, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor se possa nela exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Deve ser pago, então, em moeda corrente e não constituir sanção de ato ilícito, ou seja, não deve ser utilizado com o propósito de punição ou sanção. Em razão do princípio da legalidade tributária, deve ser instituído por meio de lei, e a cobrança deve acontecer independente de critérios de conveniência e oportunidade, ou seja, sendo claramente um ato vinculado. É a obrigação, então, imposta a pessoas físicas e jurídicas de recolher valores do Estado, que correspondem a imposto, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais. Ou seja, goste ou não, o tributo deve ser pago. E ainda, é comum que empresários desconheçam esse conceito, acreditando que a sua competitividade pode ser alcançada com a economia tributária, que no fundo, praticando a sonegação. Vamos então compreender como funciona o caótico sistema tributário na importação, mas que não há atalhos para se conseguir trazer produtos legalmente do exterior sem cumprir essas exigências impostas. A importação empresarial no Brasil, salvo uma exceção e outra, tem os seguintes tributos federais: Imposto de Importação, IPI, PIS/PASEP na importação, COFINS na importação, taxa de utilização do Siscomex na importação. Algumas operações, a depender do tipo de mercadoria ou da modalidade de transporte, ainda poderá incidir direito antidumping, medidas salvaguardas, CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, AF-RMM, que é o adicional do frete para a renovação da marinha mercante. Na esfera estadual, temos o seguinte tributo: ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Para importação de mercadorias, não há tributo de competência do município. Então agora a gente vai falar cada um deles. O imposto de importação incide sobre a mercadoria estrangeira, bem como sobre bagagem de viajantes e bens enviados como presente ou amostra, ou a título gratuito. O fato gerador do imposto de importação é a entrada da mercadoria estrangeira em território aduaneiro. Para efeitos de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação. A base de cálculo do II é o valor aduaneiro aplicado pela alíquota ad valorem, ou quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadorias expressa na unidade de medida estatística
estatística indicada na tarifa. A alíquota do imposto de importação tem por base a tarifa externa comum, a TEC do Mercosul. O Imposto sobre o Produto Industrializado, o IPI, incide sobre os produtos industrializados na importação. O fato gerador do IPI é o desembaraço da mercadoria de procedência estrangeira. A base de cálculo do IPI é o valor aduaneiro da mercadoria acrescido do montante do imposto de importação. As alíquotas do IPI na importação são as mesmas aplicadas no mercado interno, constante na tabela de incidência do IPI, que é a TIP. Em geral, as alíquotas são ad valores, ou seja, percentual. Entretanto, alguns produtos, por exemplo, chocolate, bebidas, cigarros e fumos, sujeitam-se à alíquota específica por unidade ou determinada quantidade do produto, ao imposto que é fixado em reais. Incide sobre os produtos de incidência estrangeira e foi instituído pela Lei 10.865 de 2004. É uma contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação das receitas dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. O fato gerador do PIS é a entrada da mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Também para efeitos de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação. Assim como o PIS, o COFINS incide sobre os produtos de procedência estrangeira. É também uma contribuição social de natureza tributária destinada a financiar a Seguridade Social, que abrange a Previdência Social, a saúde e a assistência social. O fato gerador do imposto do COFINS é a entrada da mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Também, para efeitos de cálculos, considera-se o fato gerador na data do registro da declaração de importação. O dumping é comumente encontrado em operações de empresas que pretendam conquistar novos mercados internacionais. Assim, elas colocam os preços extremamente baixos, inferior ao seu custo de produção e que possam derrotar as empresas locais por não conseguirem competir em igualdade. Os direitos antidumping são aplicados pelo governo que buscam anular esse dano sofrido por uma indústria em decorrência de importações realizadas a preço de dumping, até o limite capaz de neutralizá-lo. A neutralização é feita através da fixação de uma alíquota compulsória a nível que resolva, que neutralize esse dumping. Havendo direito antidumping, esse é calculado mediante a aplicação de alíquotas ad valores ou específicas, fixas ou variáveis, ou pela conjunção de ambos. No caso da alíquota ad valorem, ela é calculada sobre o valor aduaneiro da mercadoria. As medidas de salvaguarda têm como objetivo aumentar temporariamente a proteção à indústria doméstica, que esteja sofrendo prejuízo grave ou ameaça de prejuízo grave decorrente do aumento em quantidade das importações. Medidas de salvaguarda podem tomar a forma de elevar impostos de importação por meio de adicional à tarifa externa comum, por alíquota ad valorem, específica ou a combinação de ambas, ou restrições quantitativas. É um tributo de competência federal que possui caráter regulatório para ajuste dos preços dos combustíveis. A CID Combustível incide sobre a importação e comercialização de derivados de petróleo. A base de cálculo da CID Combustível é a quantidade dos produtos importados ou comercializados no mercado interno. O AFRMM é um instrumento de ação político-governamental que se destina a atender aos encargos da intervenção da União no apoio do desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileira. O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. O AFRMM é calculado sobre o valor do transporte aquaviário, aplicando-se as seguintes alíquotas:
25% na navegação de longo curso, 10% na navegação de cabotagem e 40% na navegação fluvial ou lacustre, quando do transporte de granéis líquidos nas regiões Norte e Nordeste. É um tributo de competência estadual sobre os bens importados em geral, a fim de promover o tratamento tributário isonômico para os produtos importados e nacionais. O fato gerador do ICMS é o desembaraço aduaneiro da mercadoria de procedência estrangeira. A base de cálculo é representada pelo seguinte modelo, que você vai ver em uma imagem que vou colocar. A alíquota do ICMS é calculada com base no regulamento do ICMS de cada estado, utilizando o CNCM, a nomenclatura comum do Mercosul, como chave de pesquisa. A NCM que está na declaração é a mesma constante que está no regulamento do ICMS. É a taxa devida ao ato do registro da declaração de importação no Siscomex, não sendo cobrado nas operações de exportação. A taxa de utilização do Siscomex tem como fato gerador a utilização desse sistema, ou seja, a cada registro de DI é cobrada uma taxa, sendo devida independente da ocorrência do tributo a recolher. É debitado na conta corrente diretamente com os tributos incidentes na importação. Os valores da taxa de utilização do Siscomex são escalonados e estão de acordo com a instrução normativa que disciplina o ato. O custo final de uma importação é a soma dos tributos mais as despesas aduaneiras. Não estamos considerando despesas aduaneiras como tributos, mas ela é importante para você, para a composição do seu preço final. Há um outro vídeo em que falamos sobre isso, sobre como calcular o preço final. Mas aqui o que eu desejo é frisar com você que precisa ter em mente quais são esses valores, ou então a sua operação vai ficar inviável. Despesas aduaneiras não se refere somente àquelas despesas pagas na aduana ou os tributos, como você queira chamar, mas sim qualquer despesa incorrida no curso do despacho aduaneiro. São exemplos de despesas aduaneiras: honorários aduaneiros, despesas com liberação do BL, frete interno, aquele entre o porto e a fábrica, despesas com remoção, aqui que acontece entre a zona primária e a secundária, armazenagens portuárias, aeroportuárias, movimentação portuária, como desova, separação, contagem, posicionamento, o AFRMM, que é o adicional ao frete para renovação da marinha mercante. Se você precisar de ajuda, nós aqui no Comex Blog podemos te ajudar. Basta preencher um formulário que se encontra no link aqui embaixo que a gente te retorna. Ok até aqui? Era isso que eu tinha para te falar no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e por estar comigo até agora. Se tiver ficado alguma dúvida, nos escreva aqui no comentário que a gente responde muito rapidamente. E aqui embaixo você vai encontrar um link para se inscrever numa lista de conteúdos sobre importação. Clique, se inscreva, coloque seu melhor e-mail que eu vou te mandar conteúdos interessantes. Não mande spam nem mensagens indesejadas. Ok? Eu sou Carlos Araújo e te espero no próximo vídeo. Até mais!